Bom, aí no final da semana, né, nós tivemos uma notícia de impacto, que foi o Fernando Haddad, do PT, aparecendo aí em alguns órgãos da imprensa, anunciando que o Lula pediu para ele botar o bloco na rua, fazer campanha eleitoral, e que se o Lula não tiver os seus direitos políticos restituídos, ele seria o candidato, né? A notícia, ao invés de vir assim como um grande estímulo, né, para a esquerda, veio como uma espécie de balde de água fria. Então, é preciso analisar uma série de aspectos que estão relacionados com esse problema. Primeiramente, a questão do Haddad. Uma coisa que muita gente não entende... Nós, por exemplo, na eleição passada, não votamos no Haddad. Nós, em geral, não votamos em candidatos do tipo Haddad. Por quê? Essa é uma coisa que muita gente não entende. O Fernando Haddad, assim como muitas outras pessoas, como Boulos e muitos outros, são candidatos pequeno-burgueses, né, cuja grande... como é que a gente poderia dizer? Cujo motor, né, o que move esses candidatos, é a sua ambição pessoal. Eles são pessoas que querem chegar a ter uma determinada posição dentro do Estado. É como o candidato pequeno burguês, nesse sentido, ele é como qualquer pequeno burguês. O pequeno burguês, ele entra, por exemplo, numa empresa e ele quer ver se ele consegue galgar aí os degraus da burocracia da empresa para chegar a ser uma figura importante dentro daquela empresa, né? O motivo, né, o móvel do pequeno burguês, em geral, é subir na vida, é a ascensão social, né? É uma coisa de classe, é uma coisa que independe, em geral, da mentalidade do pequeno burguês. A experiência mostra, de uma maneira assim, quase 100%, sem exceção, que o candidato pequeno burguês ele não é fiel a nenhum programa, nada, né? Ele é uma pessoa que está disposta a fazer qualquer tipo de política. Nós temos vários casos aí. Nós podemos, além do político pequeno burguês que está nos partidos tradicionais, nós podemos pegar o político pequeno burguês que está em partidos, digamos assim, alternativos, né? Veja-se o caso do Syriza, na Grécia. É um partido tipicamente pequeno-burguês. O Syriza acabou se transformando num instrumento dos grandes bancos europeus na destruição da Grécia. E, com isso, também, né, para mostrar a falta de cálculo, né, das pessoas, afundou também o próprio partido. O Podemos, na Espanha, seguiu a mesma trajetória. Então, o mundo está cheio disso, né? Veja, por exemplo, o PT lançou na eleição para governador, no Pernambuco, a Marília Reis, típica também candidata pequeno-burguesa. Aí, como ela era uma candidata que não está aí sob o controle da oligarquia local, sabotaram a campanha, fizeram uma campanha bolsonarista contra ela. Então, ela apareceu, diante da militância do PT, como grande lutadora. Aí, no Congresso Nacional, agora ela deu um tombo no partido e se lançou como candidata independente e foi apoiada pelos bolsonaristas. Quer dizer, não é difícil de tirar a conclusão. O caso mais chamativo disso, de todos os casos que eu já vi até agora, é o caso justamente
da rainha da esquerda, a Luíza Erundina. A Luíza Erundina, ela era uma candidata pequeno-burguesa do PT, mas uma candidata, né, isso é interessante, muito ligada aos movimentos sociais da Zona Leste, principalmente do setor de saúde e tudo mais. Ali havia um grupo de pessoas que eram, não eram operários, não eram trabalhadores, nem eram tradicionais militantes de esquerda, eram pessoas de nível de curso com formação universitária que faziam o trabalho ali, né? E ela era uma dessas pessoas. E ela tinha muito contato com a comunidade e tal. Dentro do PT, na época, estabeleceu-se uma disputa entre ela e o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio era um candidato muito direitista. Depois, no PSOL, eles lavaram o candidato, né? Lixaram ele um pouquinho, passaram uma tinta para mostrar que ele era um elemento super esquerdista, né? Quando, na verdade, ele era considerado o que tinha de mais à direita na direção do PT, mais que Zé Dirceu, mais do que Luiz Gusquem, do que o próprio Lula, tudo, uma das pessoas mais direitistas que tinha. E se ele tivesse concorrido e ganho a eleição, a carreira dele tinha terminado ali, porque o governo dele ia ser muito direitista. Mas quase uma boa parte do partido, contra a indicação da direção do PT, escolheu a Luíza Erundina. Né? São aquelas experiências importantes. Nós também, na época, né, entre os dois candidatos, votamos na Luíza Erundina contra o Plínio de Arruda Sampaio, que era o mais direitista dos dois. Quer dizer, não é que nós votamos no mal menor, porque nunca foi a nossa política votar no mal menor. Nós votamos no candidato mais próximo dos movimentos populares que tinha dentro do PT. Pois a mulher assumiu o governo e ela deu um salto para a direita, né? Inacreditável. Inacreditável mesmo. Parece assim que ela tinha sido... que era um caso assim de possessão demoníaca. A mulher mudou da água para o vinho, mudou a aparência, mudou tudo. Né? A burguesia começou a paparicar ela e tal, até que ela teve isso que a gente mostrou, que ela foi para cima do movimento operário em São Paulo com uma ferocidade que nem o Paulo Maluf, né, o Quercia tinham mostrado tanta ferocidade assim. Quer dizer, é o típico candidato pequeno burguês. Qual que é o programa do candidato pequeno burguês? É o seguinte: primeiro eu. Esse é o programa do candidato pequeno burguês. Porque ele não faz parte de nada, ele é ele. Ele não tem conexão com nenhum setor popular, nem nada a quem ele tem que prestar contas. Então, o caso Haddad não é nada... Muita gente vai falar que nós temos alguma coisa pessoal contra o Haddad, porque toda vez que você critica as pessoas é porque você é pessoal, tem inveja, etc. e tal. Não se trata disso. É um problema de análise política de classe. Né? Ninguém sabe o que o Haddad vai fazer no governo. O Haddad pode ser, né, não estou dizendo que ele seja, mas não tem nenhum obstáculo para que ele seja um FHC. Fernando Henrique Cardoso era um professor da universidade, sociólogo. E era uma pessoa bem esquerdista, inclusive. Bem mais esquerdista do que o Haddad, diga-se de passagem. Né? Escreveu vários livros aí sobre o problema do desenvolvimento nacional, essa coisa toda. Teve ligado ao Partido Comunista, era uma pessoa ideologicamente muito mais definida do que o Haddad, do que o Boulos, do que esses pequenos burgueses de hoje. E aí, a hora que ele voltou para o Brasil, ele foi indo para a direita. Foi para a direita, e hoje é essa pessoa que vocês conhecem, quer dizer, o expoente da política neoliberal
dentro do país, né? Tanto que ele soltou aquela famosa frase, né, que alguém falou, não, mas no seu livro tal, ele falou, esqueçam o que eu escrevi. Depois ele voltou atrás, que a frase é muito vergonhosa, né? Mas o fato é isso daí, esqueçam tudo que eu escrevi, aqui está o novo FHC, né, o homem que quer conquistar o poder, etc. e tal. Quer dizer, quando a gente apresenta essas figuras como salvador da pátria, tem que pensar isso aí. A pessoa não tem nenhum lastro em nenhuma realidade, é ele com ele mesmo. Para quem que o Haddad vai prestar conta? Para quem que o Marcelo Freixo presta contas? Se você, por exemplo, é como o Fernando Henrique Cardoso, você se apoia numa classe média esquerdista, não tem problema nenhum você dar uma guinada para a direita e se apoiar numa classe média que seja, assim, não esquerdista, mas meio liberal em política. E depois disso daí não tem problema nenhum de você passar para ser apoiado pela classe média conservadora. Você sempre vai encontrar um lugar onde pisar se você evoluir de uma maneira que permita você ir fazendo essa transição, né? Bom, logicamente que esse primeiro fato é um banho de água fria aqui, né? O Lula deve ter os motivos dele para escolher o Haddad, mas, do ponto de vista político geral, não é nenhuma coisa que entusiasme, né? Até mesmo porque nós já vimos o Haddad aí flertando com a Frente Única, ele foi a única pessoa do PT que assinou o manifesto lá da Frente Ampla, né? E assim por diante. Na Prefeitura de São Paulo, ele ficou contra o movimento do aumento da passagem, junto com o Alckmin. Tem toda essa história, né? E ninguém, nem mesmo os mais ferventes admiradores do Haddad, vão falar, como falaram com a Erundina, que já era uma barbaridade, que ela era a melhor prefeita que São Paulo tinha tido, né? Quando falaram isso, eu falei, nossa, ela é a melhor, então? Ô, louco. Bom, mas é normal, porque quem vive em São Paulo sabe que a cidade é como se ela fosse uma zona de guerra, né? A cidade mais rica do subcontinente, de toda a América Latina, mas parece que ela foi bombardeada, né, pelos bombardeiros do imperialismo norte-americano, que bombardearam a Somália recentemente. Então, se ela foi a melhor prefeita, até faz sentido, porque a coisa aqui é muito feia mesmo. Bom, outro caso também idêntico a esse é o caso da Marta Suplicy. Você vê que, para preservar a sua posição, o pessoal faz qualquer negócio.